Vamos então à segunda palestra que eu assisti aqui na ATD. Bem, o marketing, como todo mundo sabe, é responsável pelo brand de uma empresa, ou seja, pelo posicionamento que a empresa tem no mercado, pela maneira como as pessoas enxergam a marca, certo? E o RH? O RH é o responsável pela construção e pelo fortalecimento de uma cultura, que é exatamente como a empresa é vista pelo lado de dentro. As organizações elas estão entendendo cada vez mais aquela coisa que o Peter Drucker alardeia há algum tempo, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, por melhor que seja uma estratégia, ela vai ser engolida se a cultura não permitir a sua implantação ou se a cultura tratar essa estratégia de uma forma inconsistente. E foi sobre isso que Megan Galloway reforçou na sua palestra Mudando a Cultura por Meio do Desenvolvimento da Liderança. Ela falou exatamente sobre a importância que a liderança tem, ou seja, a maneira como a liderança se comunica e os exemplos que a liderança dá e como isso impacta o fortalecimento de uma cultura. Segundo ela, esse é um processo onde é necessário, em primeiro lugar, reconhecer quais são os comportamentos praticados pelos líderes e entender o impacto que cada um desses comportamentos tem na organização. A partir daí, eu vou observar os comportamentos pela perspectiva daquilo que fortalece e daquilo que enfraquece a cultura, ou seja, aonde estão os maiores gaps. E só então é que se vai construir um programa de liderança que desenvolva a marca que a gente quer que esses líderes tenham. Afinal de contas, a maneira como o líder se comporta cria a sua marca. A marca da liderança é que cria cultura. E cultura é como a empresa é vista por dentro. A gente precisa lembrar que são todas as experiências que são proporcionadas para os colaboradores que constroem e fortalecem a cultura. Euzinha aqui fiz uma reflexão pessoal durante a palestra e fiquei tentando imaginar quais são as minhas marcas pessoais, né, que são muito difundidas dentro da Posiciona e que eu espero que elas reverberem também do lado de fora. Na verdade, assim, eu acho que isso acontece, eu acho que isso é esse alinhamento e a minha equipe, os meus clientes vão poder confirmar a partir de agora. A primeira delas é uma que é muito engraçada. Sempre que o time chega com algum problema complexo, com algum pepino, a primeira coisa que eu respondo é: gente, isso aí é simples, né? O meu simples não quer dizer que seja fácil. O que eu quero dizer é que não é complexo ou que nós temos recursos suficientes para resolver um problema. Então, toda vez que eu falo isso para o meu time, eu quero que eles consigam olhar para dentro, né, e enxergar que existem recursos dentro da nossa organização que nos tornam capazes de resolver aquele problema. E eu quero que isso também seja percebido para o nosso cliente, porque às vezes o cliente chega com aquele problema super cabeludo e eu quero que ele consiga entender que a Posiciona é uma empresa que é capaz de resolver aquele problema sem fazer muito alarde, né, ou sem trazer aquilo como se nós fôssemos a última bolacha do pacote. A outra característica pessoal que é muito minha como líder e que eu tento imprimir na minha equipe e eu espero que reflita também do lado de fora é o tal do dá para fazer melhor. Sempre que eu vejo um material, sempre que eu vejo alguma coisa que a gente criou, a primeira pergunta que eu faço é: esse é o melhor que a gente podia fazer? Tem como fazer melhor de alguma forma? E a equipe sabe que eu estou o tempo inteiro puxando a corda. Afinal de contas, né, se nós somos uma organização que tem como propósito desafiar as pessoas a serem melhores do que elas são, nada melhor do que começar isso pelo lado de dentro. Ou seja, eu estou trazendo para vocês aqui essa reflexão só para mostrar que a marca pessoal de um líder, ela precisa ser percebida do lado de dentro e ser percebida do lado de fora, de uma maneira que seja positiva para os objetivos organizacionais. Porque assim como é ruim quando do lado de dentro existe um tipo de percepção e do lado de fora existe um outro tipo de percepção, também é ruim quando a percepção ela é igual, mas é negativa para os dois lados. Esses foram os meus insights, né? E você? Será que você já parou para pensar qual que é a sua marca como líder e como isso influencia na cultura da sua organização? Afinal de contas, a maneira como a sua empresa é vista por fora, ela deveria ser a mesma como a sua empresa é vista por dentro e isso deveria acontecer de forma positiva, certo? Essa coerência, gente, é fundamental para um crescimento que seja consistente e saudável para toda e qualquer organização. Por isso que é muito importante ficar ligado nesse aspecto. Beleza, gente? Esse foi o recado da segunda palestra. Daqui a pouquinho tem mais. Beijo!